é que vocês estão? Lembrando sempre o recado no começo do vídeo, se você quiser fazer sua orientação vocacional Pocket, se você quiser estar no curso de astrologia, aproveite, porque essas são as últimas semanas que ele vai estar no seu valor promocional. E também adquirir o oráculo astrológico, entrar no grupo do Telegram, é só você olhar as inscrições que estão aqui embaixo. Aproveita esse canal que eu vou trazer bastante coisa nova, inusitada, né? Para que a gente possa cada vez mais o que? Expandir e a gente de fato reconhecer aquilo que somos deuses. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco essa mescla entre Câncer, Sagitário e Escorpião. Vamos entender isso, vamos compreender isso, né? Então aqui o dica do vídeo de hoje é que como é que eu faço para sair daquilo que é tudo familiar? Você já teve sempre os mesmos resultados, as mesmas coisas, as mesmas, né? Nossa, Marcela, eu não consigo ir além daquele pensamento, eu não consigo pensar, não consigo ter expansão, não consigo ver de maneira longe, de maneira visionária. O que eu faço, meu Deus? Vou trazer aqui a minha percepção. Vocês sabem que eu sempre trago de uma maneira diferente, de maneira juntamente com a astrologia, né? Para que a gente possa trabalhar os 4 elementos, lembrando que tudo é 4 elementos no universo. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma na nossa própria vida. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui vamos pegar a árvore que fica fácil da gente compreender. A árvore, né? A gente tem o que? Raízes. Essas raízes que a gente tem que nos nutrem. Então, seja familiar, Câncer, sentimentos que a gente já conhece, sentimentos familiares. Todo aquele sentimento que é familiar, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou ter essa expansão máxima. Porque é aquilo que eu já sei, então eu já sei daquilo, né? Então eu sinto que aquilo, eu já sei que eu tenho um limite. Então todo o meu sentir tem um limite de expansão. Por quê? Casas de água, né? Depois a gente tem casas de quê? De fogo. O que representa isso, né? Então o sentir faz com que eu ganhe segurança. Não é muito mais seguro? Vamos pensar aqui comigo. Quando você sente que aquela pessoa te ama, sente mesmo, sente. Você sente que aquele teu propósito é muito mais seguro, né? Quando a gente sente as coisas. E aí o que acontece? Que as casas de fogo é minha emoção, ou seja, o movimento, né? E a externalização daquilo que eu sinto. Por isso que eu cresço para cima, entendeu? Esse processo de explosão, de vir para cima. E o que acontece? A gente sabe, cada um de vocês tem determinados sentimentos, né? E aí entra a questão que a gente fala do karma. Então aqui o karma é o trabalho no sentido do quê? De eu sair daquilo que é familiar, daquilo que aí também é o eixo Câncer e Capricórnio, Saturno. De eu sair daquilo que já é familiar para mim. Então a gente tem que lembrar que tudo é programação mental. Não tem isso, a gente fala, por exemplo, uma pessoa que tem medo de água, não tem problema, vai lá, mas pra pessoa, aquela coisa tá tão forte, que às vezes é até difícil de quebrar. E às vezes pode demorar pra gente fazer essa desprogramação mental, né? Essa desprogramação mental. Então essa desprogramação mental é o karma da pessoa, é o trabalho que ela tem que fazer mentalmente para sair daquilo que é familiar. Então, cada um de vocês veio aí com algo familiar, não é? Então, tem pessoas que já nascem em famílias que, nossa, filho, você pode ser o que você quiser. Então, a criança, ela se sente, olha aí, a criança, ela se sente segura que ela pode sentir que ela pode ser qualquer coisa. Então, ou seja, legal, bacana, mas tem famílias que às vezes podam. Não, você não pode sentir isso, menino, para de sentir isso, é feio. E aí você vai podando, até que uma hora você não sente mais. Porque o sentir faz também com que a gente tenha dor. É através do sentimento da água, né, que faz com que a gente tenha dor. Então, pra gente não sofrer, pra gente não sentir dor, a gente o quê? Recolhe aquele sentimento, reprime aquele sentimento pra não sentir. Mas aí, então isso é energia de Câncer, tá? Então Câncer é importante. Então honrar de onde você veio. Qual que é? Honrar os seus sentimentos. Honra os seus sentimentos. Honrar a família, pai e mãe, é isso, gente. Honrar seus sentimentos. Honra de onde você veio. Ai, porque na minha família eles falavam que a gente não podia voar. E eu tinha esse sentimento. Honra ele. Fala, pô, eu nasci disso. Mas eu posso o quê? Ir além. Então, para que a gente possa expandir nossa consciência, ir além daquilo que a gente conhece, ir além daquilo que é familiar, eu preciso fazer o quê? Então, toda árvore, para ela crescer para cima, ela precisa descer para baixo, porque esse é o processo hermético. Jung fala isso, se você quiser conhecer os céus, você tem que conhecer os infernos. Inferno no sentido de sombra, daquilo que eu não conheço. Então,
tudo aquilo que eu não conheço, né? Então eu não conheço, né? Então eu tenho medo de ir, porque eu tenho medo de sentir. Eu tenho medo de sentir aquilo que eu não conheço, que é o oculto, que é escorpião. Então tudo aquilo que eu não conheço, então essa região oculta, essa região desconhecida, essa região estrangeira, essa região que eu tenho, a gente não fala escorpião? Enigmático, magnético. Ai, tem alguma coisa que me chama, mas eu não vou. Eu tô com medo de sair das minhas fronteiras familiares. Ai, eu põe o pé, não vou. Lembrando que quem rege o escorpião é Marte, coragem, né? Ou você vai ou você vai. Se aprofunda, cara. A gente fala que escorpião é o aprofundamento, a concentração. Se aprofunda nisso, né? Então, o que acontece? Essa região aqui é uma região que eu não sei. Não sei. Marcela, vamos entender isso. Você mora no Brasil. Ai, eu quero ir pro Japão, mas Japão é desconhecido pra você. Né? Japão é desconhecido. O que eu falo nos formulários? Uma das coisas que eu pergunto no formulário do mapa astral, eu pergunto, elas têm medo de sair do Brasil, né? De viajar pra fora? Se eu já pergunto, se a pessoa fala sim, eu já sei que ela tá aqui, presa. Se a pessoa falar que não, eu sei que ela tá... Quando a pessoa falar que não tem medo, ela já tá pronta o quê? Pra aprofundar na própria vida. Ela já tá pronta pra que ela possa se enraizar e se expandir. Então, eu sempre faço frases, as pessoas nem sabem por que respondem, mas que se a gente fizer a pergunta e explicar, a pessoa não vai responder, porque o inconsciente dela não vai deixar, né? Esse inconsciente familiar não deixa. Então, por isso que a gente faz estratégias aí, né? Então, o que acontece? Então, essa é uma região escorpionina. Então, aqui não tem luz, né? Onde está a luz? Aqui em cima. Então, aqui é a luz e aqui é o escuro, a escuridão, a sombra, né? Mas isso não quer dizer que o que é escuro é ruim, tem nada a ver com isso. Então, o que acontece? Para que eu possa expandir mais, que é a energia de Sagitário, me elevar, né? Buscar coisas maiores, mas a nível mental, tá, gente? Não é se elevar comprando um monte de coisa, não é isso. Aqui a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de consciência. Consciência, expandir a consciência. Eu preciso fazer o processo de escorpião, sentir mais profundamente, ir além daquilo que é familiar. Quando a gente faz isso, vai ficar fácil aqui, mandala astrológica, que eu já tô sem caneta. Gente, se alguém quiser mandar refil, estou precisando, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir novos refis. Mandalinha astrológica aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem casa 4, casa 7, casa 8. O que faz com que eu aprofunde e saia daquilo que é familiar? Os relacionamentos. Não é os relacionamentos? Ou não? A grande maioria a gente traz coisas familiares, mas não são os relacionamentos, nossa, eu conheci aquela pessoa me transformou, aquela pessoa mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo. Não é isso. Isso aqui que a gente tá tendo, relacionamentos. Ou eu tô na tua casa, eu nasci na tua casa. Não. Então, o que é interessante? A gente saber se relacionar. Pra quê? Pra que cada vez mais a gente possa sentir coisas novas. Outra coisa. Por que é importante sentir? Escorpião, aqui a gente vai falar sobre escorpião e sagitário. Porque quanto mais profundo eu sinto, mais eu preciso respirar. O que é respirar? Quem respira? A árvore, né? Aqui em cima. E aqui embaixo sente, porque é água. Então precisa nutrir água. Então quanto mais eu sinto, mais eu preciso respirar. E aí a gente entra de novo nessa questão de casas de água e casas de fogo. Quanto mais eu sinto que eu tô seguro, mais eu posso emergir pra cima. Então, ou seja, mais eu posso respirar. Outra questão que é importante. Todas as vezes que a gente quer sair disso aqui, daquilo que é familiar, vem um negócio chamado medo. Medo. Começa a gente sentir medo. A gente até para a nossa respiração. É aí que tá o grande lance pulo do gato. Quando vier o medo, porque você tá querendo sair daquilo que é familiar, né, que é o Deus Pan, então tem um Deus aí, Pan, você precisa estar calmo e respirar. Por quê? Porque você tá sentindo mais profundamente, o medo tá relacionado com... Ai, tá ficando uma bagunça meu negócio, né? O medo está relacionado, vou colocar aqui, o medo está relacionado com Saturno, e Saturno rege o que? O chakra básico. Então, ou seja, quanto mais eu sinto medo, mais eu estou o quê? Indo para baixo, estou indo para minha base, estou indo para o quê? Me enraizando. E aí eu vou respirando. Ah, respira, não vai ter medo, respira. Então, o que acontece? Eu vou indo além daquilo que é familiar e eu vou começando a me enraizar. Então, eu saio das fronteiras.
Eu consigo ir além daquele medo que me aprisiona. Eu consigo ir além. Eu tô fazendo um processo do quê? De transcendência, já de processo de iluminação da minha mente. E cada um de vocês tem uma mente, tem uma programação, então vocês estão indo além disso. Isso não é bacana? Então, para que eu possa, então, ou seja, todas as vezes que eu começo a sentir um sentimento que não é familiar, algo que começa a me trazer alguma coisa estranha, algum desconforto, sei lá, alguma coisa que me traz instabilidade, porque concorda comigo que agora, a partir do momento que você se aprofunda e você cresce, você vai ter uma instabilidade porque você está saindo da sua zona de conforto, daquilo que é conforto para você crescer e expandir. Você está saindo disso. Então o que acontece? Todas as vezes que eu começo a sentir um sentimento que não é familiar, algo que de certa forma era desconhecida, e meu Deus do céu, aí ele quer vir pra fora, eu não sei o que é, eu tô parindo, hein? Não é isso, parto de uma criança, é a mesma coisa. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Tô me sentindo estranha, eu não quero sentir. Só que se você não sentir, você não respira e você não cresce. Então sente. É uma crise, é um caos. O que vai acontecer? Então, quanto mais você sentir, eu sempre falo, sente esse medo, sente. Porque cada vez mais você vai se aprofundar, mas respira. Porque você tá respirando, tá tendo clareza, tá respirando isso. E toda árvore pra parte da cima respira, não é? A fotossíntese acontece aqui em cima. Então, eu queria trazer isso pra vocês, pra gente entender que é isso que eu falo, aquele relacionamento que não leva mais, aquele emprego, aquele trabalho que não me traz mais ânimo, que, meu Deus do céu, é isso, a nossa vida, a gente sempre tem que ir crescendo um pouquinho pra cima. É claro, tem momentos que a gente pode viver, tem um exemplo assim, a gente pode viver de uma maneira assim, ó, numa curva assim. Tem pessoas que elas param e do nada elas dão um salto pra cima, não é assim? Vai de cada um. Então, às vezes, tem pessoas que precisam passar por uma tremenda de uma crise, nossa, não sei o que, aí tem um saltão. E tem pessoas que não, falar, quer saber, todos os dias eu vou crescer um pouquinho pra baixo, crescer um pouquinho pra cima, crescer um pouquinho pra baixo, então eu vou elevando, vou aumentando minha frequência aos pouquinhos. Cada um escolhe do jeito que decide, é escolher. Então, eu queria trazer isso pra vocês entenderem que a gente precisa sentir. Então já sente aquilo que é familiar, porque você precisa desse enraizamento. Se você não sentir o que é familiar, você não vai conseguir transcender o que é familiar. Então você não transcende, então sente. Ah, realmente eu tenho esse padrão, realmente eu tenho isso. Acolhe, assume, beleza, eu tenho. Aí o que acontece? Eu quero ir além. Ir além é sempre nessas terras estrangeiras ocultas que a gente não conhece, que a gente tem um pouco meio tipo, ai meu Deus do céu, dá um pouco de medo, porque vai fazer com que você saia dessas fronteiras, daquilo que é conhecido, daquilo que é cristalizado. E lembrando, né? A gente tem que sair dessas cristalizações familiares, desses sentimentos familiares, aquilo que é familiar. Nem tudo aquilo que é familiar é bom, nem tudo aquilo que é familiar te expande, né? Claro, por isso que eu falo, tem pessoas que já nasceram numa família expandida. Essas pessoas já nasceram já expandidas. Tem pessoas que não. Então, por isso que cada um precisa ver. Isso é uma questão bem individual. Então, sempre lembrando, precisamos, para que a gente possa chegar em Sagitário, ir além, conhecer realmente coisas novas, expandir, ver outros horizontes, eu preciso sair daquilo que é realmente familiar. Eu preciso sair daquilo que é familiar. Eu tenho que sair daquilo que é familiar. Então, exemplo assim, vamos imaginar que você era uma criança e sua mãe falava, não pode viajar, porque no Japão as pessoas são ruins. E você foi o que? Respirando isso, respirando que tudo é informação, você foi respirando e você foi sentindo aquilo. Então aquela mentira começou a passar a ser verdade pra você. Você foi sentindo aquilo. E aí o que acontece? Todas as vezes que você pensa, às vezes até, acho que eu quero conhecer o Japão, desconhecido, vem essa crença, né? E aí você fala, de onde vem? Aí você vai descobrir que era a tua mãe que ficava falando sobre isso. Mas isso era uma coisa da tua mãe, que também a sua mãe nem sabe por que tem. Aí tem que... Mas quem que falou isso, né? Da onde isso, sabe? Quando começou o telefone sem fio e alguém errou a ligação, sabe o telefone sem fio? Você manda assim, a vida é amor, aí tal. Aí para uma pessoa, ela não escuta a vida é amor. Aí ela começa a distorcer, ela começa a falar, gente, a vida é horrível. E ela passa pra frente, entendeu? E aí começa, da onde tá? Então, ou seja, o que a gente tá vivendo? Muitas mentiras que a gente acabou incorporando como verdade. Por isso que a gente para de crescer. Então a humanidade tá o quê? Tá crescida? Tá evoluída, gente? Não! Lógico que não. Por isso que às vezes precisa vir na vida alguns chacoalhões.
Pra quê? Pra que a gente possa... preciso ver outros valores, preciso ver outras coisas, preciso ver outras possibilidades, né? Isso é tudo escorpião, entre eixo touro e escorpião. Então, sempre, para que eu possa ir além, eu preciso sentir mais profundo, para que eu possa respirar mais. Quanto maior é... Marcela, eu tô sentindo muito, sabe? Já passou por isso? Estou sentindo, tô sentindo. Quanto mais você tiver, meu Deus do céu, não tô conseguindo, sabe? Quanto mais você tiver nesse reboliço desses sentimentos, mais é onde você precisa respirar. E é mais onde você vai ter expansão de consciência. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui pra vocês. Um grande beijo pra vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem. E até mais. Tchau, tchau!